Nessa videoaula, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Antes da gente falar sobre o estado físico da matéria, vamos revisar o conceito de matéria. Tá? Matéria, como eu falei em outro vídeo, é tudo que possui massa e ocupa volume no espaço. Ocupa volume no espaço. Ok. Então, pessoal, esses estados físicos que nós vamos discutir aqui nesse vídeo, eles servem para qualquer tipo de matéria. Ou seja, para tudo que existe massa e ocupar volume no espaço, esse estudo dos estados físicos vai servir. Isso é muito importante porque ao longo da aula nós vamos falar muito sobre a água. Né? É muito mais fácil você entender os estados físicos falando da água. Mas é interessante já deixar claro que não é só a água que possui esses estados físicos. Outros materiais, outras fontes de estudo também possuem esses três, quatro estados físicos que nós vamos estudar aqui, tá? Então, já adiantando, nós vamos estudar estado sólido, líquido e gasoso, mas ele, tanto esses três estados, assim como a água possui, a cerâmica possui, o plástico possui, a madeira possui, diversas outras matérias possuem também, tá? Então, os estados físicos, né, mais estudados vão ser os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Mas é interessante falar que a matéria não possui só esses três estados físicos. Hoje, nós sabemos que nós temos um estado físico extra, né? Eu vou colocar bem aqui, o extra, tá? Que é o estado plasmático, tá? Estado plasmático. Já a gente fala melhor sobre isso. Tá. Então, os estados físicos da matéria, resumidamente, são esses três. São os três principais que nós vamos estudar, que é necessário que vocês saibam. Mas o estado plasmático ele também existe. Tá? Então, assim, o estado sólido ele é caracterizado, quando a gente for falar de forma e volume, por ter essas duas propriedades fixas. E, é, na verdade, não seria bem fixo o termo, mas seria em proporções bem definidas. Né? Ou seja, o estado sólido ele possui forma e possui volume definido. O que quer dizer possuir forma e volume definido? Quer dizer que a aparência e o volume dele não varia independente do recipiente onde ele esteja. Vamos tentar desenhar isso aqui. Imagine um copo, tá? Imagine um copo onde você pega e coloca dentro desse copo cubinhos de gelo, tá? Então, ó, você pega nesse copo, coloca cubinhos de gelo. Se de alguma forma você pegar uma panela ou qualquer outro recipiente, ou colocar um depósito, né? Se você pegar um depósito qualquer, tá? E colocar esses mesmos cubinhos de gelo aqui, se você pegar esses cubinhos de gelo que estão dentro desse copo e colocar eles dentro do depósito, não vai mudar nada. A forma, ou seja, a apresentação, o desenho do cubinho de gelo, conforme ele estava no copo, ele permanece lá no depósito. Tá? Então, a forma dele não varia. O volume dele também não varia. Tá? Lembre que volume é uma propriedade em três dimensões, que a gente avalia largura, altura e comprimento. Né? Então, o cubinho de gelo, esse cubinho de gelo que está aqui, ó, tá? Quando ele vier para cá, ele vai vir com o mesmo volume. Tá? Vamos dizer que ele tenha, sei lá, 3 centímetros cúbicos, só supondo, tá? Seja o volume dele. Então, o volume dele nesse recipiente é o mesmo volume nesse recipiente, ou seja, o volume dele não varia. Se você, por exemplo, pegar a cerâmica, cerâmica está no estado sólido. Se você pegar a cerâmica e
dentro de uma caixa lacrada, conforme ela vem, né, dos depósitos e tudo mais, se você tirar ela de dentro dessa caixa e colocar no chão, ela vai continuar da mesma forma, tá? Ou seja, independente de onde está guardado o material, ele continua na mesma forma e no mesmo volume, tá? Isso é o estado sólido. Quando a gente for falar de estado líquido, já vai ser diferente, tá? Porque o estado físico líquido, deixa eu aqui, o estado físico líquido, ele não possui forma definida. Só ajeitar aqui definida, forma definida. O estado físico líquido, ele possui volume definido. O estado físico líquido possui volume definido, mas não, já está assim, não possui forma definida, tá? Ou seja, o estado físico líquido não possui forma definida. Por quê? Veja o seguinte, 2 litros de água sempre vão ser 2 litros de água, independente do recipiente que esses 2 litros de água está contido. Ou seja, você pega um balde que nele caiba 5 litros, dentro desse balde cabe 5 litros, tá? Se você colocar 2 litros de água dentro desse balde, ele vai ter o formato, né, a forma dele vai ser a forma do balde, tá? Mas o volume dele vai ser 2 litros. Se você pegar esses mesmos 2 litros que você colocou dentro do balde e assumiu a forma do balde, se você colocar ele numa garrafa, tá? Uma garrafa que caiba 2 litros, aí o líquido vai ter a forma da garrafinha, tá? Ou seja, o líquido ele se adapta ao recipiente. Se ele está no balde, ele assume a forma do balde. Se ele está numa garrafa, ele assume a forma da garrafa. Se ele está num copo, ele assume a forma do copo, tá? Mas o volume é o mesmo. Sempre vai ser o mesmo, independente do recipiente onde ele está. Ou seja, o estado físico líquido, ele possui volume definido, mas a forma varia do recipiente, tá? A depender do recipiente, a forma muda, tá? O estado físico gasoso, que é aqui o nosso último estado físico principal, ele não possui nenhum dos dois de forma definida. Ou seja, não possui nem forma, nem volume definido. Volume definido. Ok, vamos entender por quê. Imagine o seguinte, imagine que você pegue uma panela lacrada, pode ser uma panela de pressão, tá? Ou um recipiente qualquer, e coloque um gás, tá? Dentro dessa panela. Essa panela está lacrada. E vamos dizer que nessa panela aqui, onde está esse gás, cabe 3. Vou botar 3 não. Vou botar. Vamos dizer que caiba 0,5 metro cúbico, seja o volume dessa panela ou desse recipiente aí. Tá? Beleza. Ou seja, dentro dessa panela, eu tenho uma certa quantidade de matéria contida num volume de 0,5 metro cúbico. Certo? Se por algum motivo eu deixar esse gás escapar, tá? Por algum motivo aqui, deixar esse gás aqui escapar, deixa eu colocar bem aqui, só uma, tá? Gás escapar, esse gás, ele vai, quando ele escapar, ele vai sair de forma aleatória, tá? E ele vai ocupar o ambiente que tiver perto dele, tá? Ou seja, vamos supor que essas partículas aqui, ó, vieram e ficaram assim, tá? Como é um estado gasoso, as partículas se espalham. Elas, elas não ficam próximas umas das outras, porque a movimentação dela é muito, muito rápida, né? O estado de agregação dela não é bem definido. Aí, olha só, o recipiente que antes era daquela forma, da forma da panela,
Quando esse gás saiu, ele ficou, as moléculas, as partículas, tomaram um tamanho, tomaram um tamanho, né, bem maior do que o que eles estavam antes, que era no volume da panela. Vamos dizer que esse volume aqui é umas 4 vezes maior do que o volume da panela, tá? Ou seja, as partículas saíram de forma desordenada. Como ele é um gás, ele ocupa todo o volume, o primeiro volume que tiver, o primeiro local onde essa partícula puder entrar, ela vai entrando. Então vamos dizer que agora ele está ocupando um volume de 2 metros cúbicos, tá? Que seria 4 vezes a mais do que ele ocupava antes. Tá? Então, o estado gasoso, ele nem possui forma e nem possui volume definido. Por quê? Primeiro, a forma vai depender do espaço onde ele está. Se eu colocar o gás todo num recipiente fechado, ele fica naquele espaço. Mas se eu abrir, ele sai de forma desordenada, tá? E o volume também não é definido, porque ora ele pode ocupar, ficar todo comprimido numa panela de 0,5 metro cúbico, ora ele pode estar num recipiente ou num ambiente de 2 metros cúbicos, ou seja, coisa bem maior, né? Então, o estado gasoso não possui nem forma, nem volume definido. Esse é o estado gasoso. Ok. Eu falei que tinha esses 3 estados físicos principais, mas hoje a gente conhece mais um estado físico que ainda não é muito estudado, mas que ele existe, tá? Que é o estado plasmático. É o último que a gente vai ver, não vai ver de forma detalhada. É só colocar mesmo para vocês terem conhecimento sobre esse estado físico, tá? Então, além desses 3 estados físicos aí principais, nós temos hoje o estado físico plasmático. O estado físico plasmático, ele não é nem um líquido, nem um sólido. Ele é como se fosse o sangue, o material do sangue, né? Então, o estado físico plasmático, ele é muito conhecido, né? Exatamente, na verdade, por, por causa do sangue. O nosso sangue não é líquido, ele é um plasma, tá? Ele é um plasma. Então, quando você tentar entender o que é um estado físico plasmático, é só você lembrar do sangue, tá? Mas nós temos 4 estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasmático. Mas os 3 principais que são cobrados em provas, avaliações, são esses 3 estados físicos, que é o sólido, líquido, gasoso. Certo? Então é isso sobre estados físicos da matéria.